Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta segunda-feira para abrir a semana falando de NFL, porque começou o brasileiro, eu sei que você tá bravo com a arbitragem, então vem pra cá, vem falar de futebol americano e hoje vamos passar pelas necessidades dos 16 times da AFC. Amanhã eu venho com os times da NFC, mas agora é a hora de falar de draft, o que o seu time precisa. Então, ó, já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo, o comentário é importantíssimo. Você é torcedor, você sabe melhor do que qualquer um do que seu time precisa, então deixa aqui embaixo o seu comentário. Se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Quase chegando em 24 mil inscritos. Vamos tentar aqui, faltando um pouco mais aí de uma semana para o draft, tentar chegar em 24 mil até o draft. Faltam 150 inscritos, então colabora aqui com o Toque Passa. Se puder ajudar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado ou do Amigo Ligado Plus. O Plus tem uma vantagem que é um bate-papo que vai rolar nesse final de semana, né? Vai ter um bate-papo aí. Olha aqui, tem o Seja Membro, acho que aqui embaixo, e você vê lá as vantagens de cada um. Mas tem um grupo no Telegram para todo mundo que é sensacional e sorteio de prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma Jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Conheça a Fanática, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto e vamos nessa então. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá então, porque faltam 10 dias para o draft, começa dia 25 de abril, vai até o dia 27, 25, 26, 27 são as rodadas do draft, a primeira rodada no dia 25, vai ter live aqui no Toque Passa, então fica ligado. E aliás, live teremos amanhã também, o Ivo Stank tá voltando aí da licença paternidade, não é o fim ainda, ele vai cuidar lá do Miguel, a prioridade dele é o Miguel, mas vai participar aqui com a gente. Então amanhã, terça-feira, às 7 da noite, no horário de Brasília, a gente vai fazer a live aqui para falar bastante de draft. Eu tô trabalhando bastante nesses dias aqui, quero trazer uma novidade para vocês, o Toque Passa muito em breve, espero que ainda nessa semana, e também tô considerando algumas mudanças no vídeo, quem sabe fazer, ao invés de um vídeo mais longo, dividir aqui, fazer um com as notícias e um com a discussão, soltar um pouquinho para todo mundo, o outro eu solto para quem é do clube de membros, depois libera para todo mundo. Então, vamos ver aqui, vamos discutindo, deixa a sua sugestão aqui também, mas teremos mudanças em breve aqui no Toque Passa, e eu sempre convido você a fazer parte do clube de membros, porque ajuda, né? Tô precisando aí de uma ajuda e você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Nesta segunda-feira, 25 times começam oficialmente aí a programação de off-season, né? Os seus treinamentos básicos, iniciais. É mais fácil eu falar os 7 que já começaram. Né, tivemos Patriots, Titans, Panthers e Seahawks começando na semana passada, no dia 15, no dia 8, aliás, hoje é dia 15, e Chargers, Commanders e Falcons começaram lá no dia 2. Esses 7 times, inclusive, na semana que vem já vão fazer o primeiro minicamp voluntário, né? Mas hoje a gente fica de olho nesses 25 porque não é treinamento, não é atividade de futebol americano, muito menos a ver com futebol americano. É musculação, condicionamento físico, tem encontros, mas o legal é porque rolam janelas de entrevista com treinadores, com alguns jogadores, quem sabe o Russell Wilson fala aí agora como jogador dos Steelers, o Diggs talvez fale lá nos Texans, então a gente fica de olho no que vai rolar nessa segunda-feira. E aí, claro que surge também notícias e não notícias nesse período. Vou começar com uma não notícia, que é um conceito muito legal do jornalismo, porque é aquela coisa que é uma informação que é para dizer que não tem novidade, basicamente é isso, mas no começo da tarde de ontem, eu fui até impactado com um post ali, um comentário e várias imagenzinhas no Instagram, aparecem muitas imagens de sites especializados, e eles falando que o Brandon Aiyuk tinha pedido uma troca, né? Tinha solicitado aos 49ers para ser trocado. A gente vai lembrar que ele está no último ano de contrato dele de calouro, é opção de 5º ano, tá lá para receber 14,1 milhões de dólares nessa temporada, que é um contrato mais longo, mas aí não tá negociando, não tá avançando e ele teria pedido para ser trocado. Horas depois, um empresário do jogador, o Ryan Williams, foi lá e falou, olha, falou pro jornalista, né, não lembro quem foi o jornalista que deu essa notícia em primeira mão, mas falou que você precisa procurar fontes melhores, né, ele desmentiu então que o Aiyuk tivesse pedido a troca, a informação falava que os Ravens e os Steelers e tinha um terceiro time, já estavam aí em conversas com os 49ers, mas a gente fica nessa expectativa então do que vai ser essa novelinha, né, que tá rolando com o Brandon Aiyuk. Temporada passada 75 recepções, mais de 1.300 jardas, 1.342 jardas, 7 touchdowns
recebidos. É um jogador importante que pode também definir os rumos aí de draft da equipe dos 49ers. Enquanto isso, outro recebedor, talvez a gente tenha menos drama nessa novela aqui, envolvendo o T. Higgins, né, que é o jogador que recebeu a franchise tag da equipe dos Cincinnati Bengals nesse ano. Lá no começo de março saiu uma notícia que ele teria pedido para ser trocado, né? Mas aparentemente ele está aí querendo jogar pelos Bengals em 2024. Em entrevista no final de semana, o jogador disse que desenvolveu um amor pela cidade aí de Cincinnati, que ele nem pensou que ele teria. E aí ele quer seguir por lá. Tá pensando em seguir na equipe dos Bengals. Ele foi draftado em 2020, assim como o Ayuk, mas ele é um cara de segunda rodada, então ele não tem essa opção de quinto ano de contrato, teve que receber a franchise tag, a tag paga para o wide receiver nesse ano, 21,8 milhões de dólares, contrato de um ano, 100% garantido, mas a gente sempre avisa, cara que recebe a tag, né, que é travado ali para jogar, ele não quer jogar desse jeito, porque aí se ele se machucar, como é que fica no passado? O T. Higgins teve muitos problemas de lesão no ano passado, isso talvez esteja até atrapalhando um pouquinho essa negociação com os Bengals nessa temporada, mas eles estão lá discutindo, né? Higgins, os agentes do jogador e a equipe dos Bengals estão tentando chegar a um acordo de longo prazo, não tem muitas informações de avanço nessa conversa. O Higgins e o Winfield, o safety da equipe dos Buccaneers, são os únicos dois jogadores que receberam tag nesse ano que ainda não fecharam vínculos de longa duração, né? Então tem que seguir essa conversa, tem até o dia 15 de julho, às 4 da tarde do horário da Costa Leste, horário de Nova York ali, para fechar contratos de múltiplos anos. Depois disso, você pode fechar contrato com esses caras, mas de apenas um ano, né? O que não vai mudar muito ali a questão da franchise tag. O que mais incomoda os jogadores não é o valor que recebe, 21 milhões está ótimo para receber. O problema é a duração do acordo aqui, se o cara vai conseguir ter uma garantia do futuro dele em caso de uma lesão. Então a gente fica de olho também no T. Higgins. Quem não quer sair do time é o Davante Adams, um nome que a gente especulava bastante aqui desde o ano passado, sobre um possível reencontro com o Aaron Rodgers na equipe do New York Jets. Mas o Davante Adams participou de uma clínica de garotos, né, de estudantes ali, de alunos, participou num colégio em Las Vegas, um minicamp de futebol americano, e ele conversou com a imprensa e ele falou assim, olha cara, se eu quisesse sair daqui eu já teria saído, é aqui que eu quero estar, então ele quer permanecer na equipe dos Raiders. A gente vai lembrar que ele foi para os Raiders há 2 anos para jogar com o parça dele, o Derek Carr. O cara acabou sendo dispensado, foi para a equipe dos Saints e ele ficou por lá, né? Aí o ano passado com o Aaron Rodgers indo para os Jets, falou, rapaz, o cara ele vai pedir para ser trocado, né? No fim ele ficou lá com o McDaniels, aquela coisa horrível, e agora ele tá lá com o Antonio Pierce, e aliás, teria sido feito um papel importante para a decisão levantada, está bem com a família, tá lá com a família inteira morando em Las Vegas, vai esperar mais um filho agora aqui para o mês de agosto, e tá muito contente com a cidade, com o Antonio Pierce sendo definido, né, permanência dele, ele era o interino e vai ser o head coach nessa temporada. Questão de quarterback ainda é uma dúvida, porque você tem Aidan O'Connell e o Gardner Minshew disputando essa posição de titular, os dois bigodudos ali, a gente não sabe se, né, eu não sei, não são caras para longo prazo, mas já tem ali um bom recebedor pelo menos, né? Quem tiver no time como titular certamente vai ter um grande alvo no Davante Adams, que quer ficar. Resta saber como é que vai ser o resto do time dos Raiders. Então, se os Raiders precisam de muita coisa, é disso aqui que eu quero falar. Amanhã vai rolar live, 7 da noite no horário de Brasília. Estarei com o Ivo Stank conversando com vocês, discutindo sobre prospectos, sobre necessidades dos times, muitas coisas para falar sobre esse NFL Draft que acontece daqui 10 dias, com live da primeira rodada aqui no Toque Passa. Mas vamos começar a passar aqui o que cada um dos times precisa. Isso aqui eu queria ter feito antes, né? Mas mudanças aqui trouxeram para agora, eu acho que é um momento bom para a gente fazer e olhar as prioridades. Eu me surpreendi, porque eu tô vendo o tanto de time que precisa de wide receiver. Cara, a classe é boa, mas eu não sei se vai conseguir suprir todo mundo. Linha ofensiva e wide receiver é uma necessidade ali, ó, geral, cara. É impressionante. Classe muito boa nas duas posições.
mas tem muita gente realmente precisando, vai ser legal de acompanhar esse draft. Hoje eu vou falar dos times da AFC, 16 times da AFC, amanhã eu falo da NFC, e aí uma informação que é importante antes da gente começar, é o seguinte, né? Não é porque eu coloco como a principal necessidade de um time, posição X ou Y, que eles vão draftar na primeira rodada X ou Y. Às vezes eles pegam Z, porque às vezes Z também é uma necessidade e tem uma classe menos profunda, então aquele jogador está disponível, eu vou lá, resolvo esse problema. X e Y eu consigo pegar um cara de qualidade semelhante no segundo, terceiro dia, então pode mudar essas coisas, a gente vai focar mais no que cada um dos times precisam, né? Vou começar pela AFC Leste e eu vou sempre colocar pelas divisões e aí pela ordem que os times terminaram na classificação na última temporada dentro da divisão, né? Então eu começo na AFC Leste com a equipe do Buffalo Bills, que foi campeão da divisão. E é um time que mudou bastante. A gente tem falado aqui nos últimos dias sobre o quanto mudou a equipe dos Bills, janela fechar, a janela tá estreita ali aquela abertura da janela, mas eu colocaria como prioridade a posição de wide receiver, né? Com a saída do Diggs, o Josh Allen precisa ter um alvo de confiança, precisa ter profundidade nesse grupo de recebedores. Não acho que eles tenham nesse momento um recebedor número 1, então, né, acho que é uma necessidade bem interessante, mas existem outros pontos que você tem que observar, né, como edge, acho que precisa de alguém ali para perseguir quarterback rival, safety, né, saiu o Jordan Poyer, saiu o Micah Hyde, precisa melhorar essa secundária então dos Bills, mas eu começaria com o wide receiver. Nos Dolphins, também precisam reforçar bastante setores. Foi o segundo colocado no ano passado. Esse ano eu não sei se eu coloco ele como a segunda força dentro da divisão. Acho que está bem aberto essa AFC Leste, né? Talvez a gente tenha uma mudança de hierarquia dentro da divisão. Mas eu começaria, assim, nos Dolphins, olhando o interior da linha ofensiva, né? A linha defensiva também é uma necessidade, mas a proteção ao passe na temporada passada não foi boa. Perdeu o Robert Hunt, né, na free agency. Vamos lá. Quanto que você pode contar com o Armstead, né? O tackle Armstead que tem problema de lesão, assim, com frequência. Então eu acho que eu olharia mais a linha ofensiva e também a linha defensiva, né? Saiu o Christian Wilkins, você precisa, né? Você tem o Jalen Phillips, você tem o Bradley Chubb, dois caras voltando de lesões graves. O Phillips foi tendão de Aquiles, deve voltar para o começo da temporada, segundo ele, mas talvez fosse até normal ele perder alguns jogos. O Chubb, lesão no joelho, que finalzinho de temporada, então cirurgia que é chata, a recuperação. Foco, dá uma olhadinha também na linha defensiva, que é muito bom. Nos Jets, os Jets é outro time que, pô, cara, wide receiver não faria mal nenhum para esse time aqui. Precisa, né? Você tem que potencializar a presença do Aaron Rodgers por lá. Eu focaria mais na linha ofensiva. A posição de draft é boa, o trabalho da free agency foi boa, mas vou ficar com o recebedor, tá? Pode ser um tight end. Tenho gostado bastante, muitos mock drafts colocando aqui o Brock Bowers, né, como o tight end, como a primeira escolha. Eu gostaria, acho que seria bom, não tem um tight end ali, mas aproveita a boa classe de recebedores, né? Olha lá, tem bastante gente, tem uma posição boa de draft, então acho que recebedor e linha ofensiva, porque, né, quem chegou lá pode ter problema de lesão, Tyron Smith, são caras que são habituês de departamentos médicos, então vale a pena dar uma reforçada e uma rejuvenescida na linha ofensiva. E os Patriots precisam de muita coisa, né? Aqui, nossa senhora, aqui tá muita coisa para se resolver. Quarterback é a grande prioridade. Os outros times ali têm quarterbacks para jogar, né? Você pode gostar ou não gostar do Tua, você pode achar que o Aaron Rodgers está velho, precisa trazer alguém novo, mas cara, os Patriots não têm um quarterback para jogar, porque o Jacob Brissett é um quarterback ponte. Gosto dele, mas é um quarterback ponte. É fundamental. Então, é a prioridade, né? Você tendo a pick 3, faz sentido você pensar num quarterback. Mas a gente pode discutir apenas se você vai pegar na pick 1. Pega 3, ou eu troco e junto mais, porque tem que resolver tanta coisa. Linha ofensiva, recebedor. Vou botar um quarterback aqui para jogar com essa linha ofensiva e com esses recebedores, estou morto. Então, às vezes, vale a pena descer e pegar um quarterback que não seja um do top 3. Quanta confiança você tem ali no Drake May, no Jayden Daniels, porque o Caleb Williams sai na 1, né, para te fazer segurar ali
ou então eu vou contar com um cara, um Michael Penix, com um Bo Nix e junto mais um cara de linha ofensiva da primeira rodada, não sei, né? Os Patriots precisam observar bastante essa decisão, mas quarterback é a grande prioridade do time, sem sombra de dúvidas. Indo para a AFC Norte, eu posso colocar 3 times que precisam de recebedor, né? Vamos ser sinceros aqui, os Ravens, campeão ali, focaria na linha ofensiva, prioridade, né? Perderam 3 titulares da linha ofensiva, os 2 guards, John Simpson e o Zeitler. Também perdeu o tackle Morgan Moses naquela troca com os Jets. Então eu olharia para a linha ofensiva. Mas, cara, recebedor é muito importante. Recebedor, porque você tem, sabe, um número 1, né? Eu gosto muito do Zay Flowers, mas não sei se ele é número 1. O Bateman não é número 1, o Nelson Aguilar não é número 1. Então talvez um recebedor aqui, a classe é boa, vale a pena olhar, mas prioridade, né? Antes de wide receivers, eu acho que eu colocaria cornerback, edge, né? Mas também é uma necessidade, é um time que precisa olhar o wide receiver para seguir ajudando ali. É um time bom, mas não funcionou o ano passado com o Odell Beckham Jr., né? Eles levaram lá tentando ser esse cara número 1, ele chamava atenção, mas não rendeu tudo aquilo, tá fora. Eu olharia também a posição de wide receiver. Os Browns não precisam de wide receiver, eles não têm a primeira rodada, né? É a última parcela do Deshaun Watson que eles estão pagando para o Houston Texans. Então, olhando para o segundo dia, prioriza offensive tackle. Protege ali, quarterback, os 2 tackles sofreram lesões na temporada passada, perderam o restante da temporada ali com lesões, então eu aproveitaria que a classe é boa, começaria com offensive tackle, iria para linebacker, né? Trouxeram o Jordan Hicks, então tira aquele sentimento de urgência na posição, mas é um veterano, tem que buscar jogador, tá? Nos Steelers, outro time que precisa de wide receiver, não tem que fazer, só tem ali o Pickens para receber a bola basicamente, mas eu acho que eu olharia mais a linha ofensiva também. Eles estão precisando aquilo que é necessidade em quase todos os times. Wide receiver, linha ofensiva, né? Eles não têm ali, não tem titulares para tackles, não tem titular para center. Focaria na primeira rodada, acho que na linha ofensiva, mas olharia recebedores, assim como cornerbacks. Precisa dar uma melhorada nessa secundária da equipe dos Steelers. E nos Bengals, cara, não vou reclamar se eles decidirem dar proteção para o Joe Burrow, né? Eles pegaram lá o Trent Brown para ser o left tackle do time, mas é basicamente um cara de vidro cuidando de outro cara de vidro. Então, às vezes vale a pena você, né, reforçar, trazer um cara ali bom, mas também precisa levar a pressão para o quarterback rival. Então eu olharei um pouquinho aqui a linha defensiva, o DJ Reader foi embora, vale a pena dar uma olhadinha aqui em defensive linemen, em edge, colocar pressão nas pontas da linha, eu acho que ficaria nesse setor. Na AFC Sul, os Texans ganharam a divisão e eles não têm a primeira rodada, né? Eles trocaram a primeira rodada deles do ano passado pelo Will Anderson e a pick da primeira rodada, que era dos Browns, que eles trocaram lá com o Deshaun Watson, foi para os Vikings. Então eles estão fora do primeiro dia. E aí, olhando no segundo dia, talvez eu focasse em rejuvenescer essa defesa, tem bons veteranos, algumas boas contratações da Free Agency, mas é aquele momento, né? O time tá bem, né? O rico pode ficar mais rico, principalmente se pensar lá na frente, fazer um investimento e focando, não tem urgência, vai melhorando outros setores. O cornerback, você tem o Stingley Jr., mas quem que vai jogar do lado, né? Pensando no futuro, trouxe o C.J. Henderson, contrato de 1 ano apenas, e aí, o ano que vem, então pode olhar o cornerback, linebacker, defensive tackle, linha ofensiva sempre bom. O George Fant e o Josh Jones foram embora na free agency, então proteger o Stroud nunca faz mal, né? Você tem um baita de um talento, dá proteção para esse cara, é sempre bom. Nos Jaguars, o Trent Baalke, o general manager da equipe, já passou a letra no Combine, precisa fortalecer esse grupo de cornerbacks, né? Trouxeram o Ronald Darby, mas tem 30 anos, então você precisa trazer alguém jovem. O Darius Williams foi embora, né, para abrir espaço no cap, então precisa pensar em cornerback. Linha defensiva e recebedores também são outras posições que merecem atenção nesse draft. Cornerback também é uma necessidade da equipe do Indianapolis Colts, né? Eu colocaria a secundária como o objetivo principal. Cornerback, com a primeira escolha, né?
porque a classe tem bons talentos, e aí vale a pena, e aí você vai precisar de safety, né, outra necessidade, mas safety você consegue ali no final do segundo dia, no terceiro dia, né, dar uma olhadinha melhor. Recebedor também é uma boa, né, você trouxe ali de volta o Mike Pittman, mas precisa de mais ajuda, tight end, wide receiver, running back, né, precisa dar uma ajudada, são alguns setores que eu olharia, mas começaria com o cornerback na primeira rodada, para mim é a prioridade, melhorar essa secundária da equipe dos Colts. E para os Titans, é uma chance muito boa de adquirir talvez o melhor talento de linha ofensiva. A classe é muito boa, você tem a pick 7, você pode buscar o Joe Alt, né, de Notre Dame, resolver uma das piores linhas ofensivas da temporada passada. Will Levis teve um primeiro ano promissor, muito interessante, e aí, cara, né, você tem que ajudar. Ele já tem recebedor, né? Então melhor ali, dá um tempinho para ele passar a bola, porque ele vai conseguir fazer conexões. Precisa melhorar a pressão da defesa também, né? Focar ali, buscar o quarterback adversário, mas protege o Will Levis. Eu iria com um jogador de linha ofensiva, acho que é a grande prioridade da equipe do Tennessee Titans. E aí a gente vai para AFC Oeste, né? Leste, Norte, Sul e Oeste, com a equipe dos Chiefs, campeões do Super Bowl. Cara, é engraçado porque eles têm carência em duas posições e é muito interessante, porque eu não me lembro da última vez que eu vi um time campeão do Super Bowl chegar na temporada seguinte com problemas tão evidentes em duas posições, né? Para sorte dos Chiefs, são duas posições que têm uma classe bem profunda, uma classe muito boa. Você tem problema na linha ofensiva e você tem problema de recebedores. Qual que é a necessidade principal, onde você deve focar? Eu acho que iria de linha ofensiva, né? Protege o quarterback. Você trouxe o Marquise Brown, não é nossa senhora, que coisa espetacular, Hollywood Brown vai resolver os problemas, é o wide receiver, é o substituto do Tyreek Hill, não acho que seja o caso. Você tem agora esse problema com o Rashee Rice, você não sabe o que vai acontecer muito bem com a carreira dele depois de tudo o que ele se envolveu lá em Dallas, mas o Mahomes consegue fazer milagre. Eu não gosto de ver o Mahomes jogando com um entulho de wide receiver, mas você dando tempo para ele na linha, ele consegue tirar alguma coisa a mais. Por isso que eu acho que a primeira rodada eu iria de linha ofensiva. Com tempo, no pocket, o Mahomes já é meio caminho andado, né? É meio caminho andado, mas tem que olhar assim recebedor, começar a olhar também alguém para entrar no lugar do Travis Kelce. Não sei quanto tempo mais vai durar o Travis Kelce, buscar um outro alvo de confiança. Ele sobreviveu à saída do Tyreek Hill porque ele tinha o Kelce. O Kelce tá indo para os finalmente. Não teve uma temporada espetacular, apesar da pós-temporada ter sido ótima. Então precisa de mais recebedores lá para o nosso Patrick Mahomes. Nos Raiders, eles precisam de um quarterback, sem sombra de dúvidas. O Aidan McConnell e o Gardner Minshew, cara, bigodes maravilhosos, mas não são soluções a longo prazo. Pelo menos é a sensação que a gente tem desses dois caras, do que eu vi do primeiro ano do Aidan McConnell e do que a gente tem acompanhado na carreira. Eu esperava mais do Gardner Minshew, mas ele tem muitos altos e baixos ali, né? Não foi muito bem dentro do que eu esperava nas últimas temporadas. Mas eu acho que eu deixaria isso pro segundo time, pro segundo dia, sabe? Você não vai conseguir subir tanto no draft para pegar um cara top, então olha lá no segundo dia e pega um outro nome. São muitos buracos. Linha ofensiva precisa de gente, talvez fosse o segundo ponto de linha de necessidade, então seria a minha prioridade na primeira rodada, reforçar essa linha ofensiva, e aí depois eu também olharia a secundária do time que precisa de ajuda. Acho que são as grandes necessidades dos Raiders. Nos Broncos, eu acho que seria mais fácil a gente listar o que não precisam lá em Denver, né? É difícil até errar aqui nesse draft, porque sempre você vai entender como, não, tem esse ponto positivo. O time precisa de tanta coisa, né? O que eu não faria, sinceramente, eu não pegaria um quarterback na primeira rodada. Eles vão fazer isso. Eles vão pegar um quarterback. Mas eu não pegaria. Eles precisam de quarterback, sem sombra de dúvidas. Mas, como eu disse, pick 12, subir é a maior besteira que pode fazer. Gastar capital de draft quando você precisa suprir outros problemas. Então eu acumularia capital para pegar mais gente do que gastaria esse capital para subir e pegar um quarterback que não é uma certeza absoluta e botar num time que tem tantos problemas. Então eu pegaria bastante piques para resolver todos os problemas. Você, melhor defesa, linha ofensiva, precisa de recebedor, precisa, sabe, todos os setores, né?
O que eu não faria, o que é o erro aqui é simplesmente gastar capital de draft para subir e pegar um quarterback que não é uma certeza. Tirando o Caleb Williams, que eu confio mais, nenhum quarterback é certeza em draft, eu não acho que ele não vai conseguir subir na 2 ou na 3, e aí pegar o J.J. McCarthy, pagar caro pelo J.J. McCarthy ou pegar o Bo Nix, para mim, eu preferia pegar alguém na segunda rodada, sei lá, um Michael Penix, né? Daria tão certo quanto, principalmente se você melhorar linha ofensiva e melhorar o grupo de recebedores também nesse time. E para fechar aqui, os Chargers, que para mim precisam suprir a necessidade prioritária, claro, suprir as perdas do Mike Williams e do Keenan Allen, dois principais recebedores. Aproveita essa pick 5, pega um cara top ali, eu não sei se eles vão trocar, juntam mais capital de draft, precisa melhorar a linha ofensiva também, então se os Vikings oferecerem alguma coisa, às vezes rola de você buscar não o segundo melhor wide receiver, né? Porque a equipe dos Cardinals pegaria o principal wide receiver, e aí você não pega o segundo, você não pega o Neighbors, mas você pega um Odunze, não sei o que vai acontecer por lá, e também melhora a linha ofensiva. E aí, nesse cenário, a gente pode voltar a apontar o dedo aí pro Justin Herbert, porque aí agora vai ter treinador, se ele tiver um recebedor, se ele tiver linha ofensiva, se não der certo, o problema é todo dele, acaba a discussão, né? Pode ser esse ano. Linha ofensiva, então, e recebedor e linha ofensiva, acho que nessa ordem aqui as prioridades, com cornerbacks, melhorar essa secundária também é bastante importante na equipe dos Chargers. Esses são as prioridades que eu acredito para cada um dos times da AFC. Quero saber a sua opinião. Amanhã eu venho para falar da NFC. Aquele abraço, valeu!